João. Então, para não se perderem, é melhor acompanharem ouvindo do que lendo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu pai, ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "O que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si:
será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia, se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz, um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por causa da palavra da mulher que testemunhava, ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós mesmos ouvimos e sabemos, este é o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor é vós, ó Cristo. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio em nosso íntimo. Invoquemos do Divino Espírito Santo o auxílio para que por ele alcancemos a compreensão da palavra e sejamos por esta palavra hoje alimentados e encharcados da graça que o Senhor nos oferece. No silêncio, rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, a igreja propõe para este domingo, terceiro da quaresma, neste ano, o evangelho que nós habitualmente aprendemos a chamar de Evangelho da Samaritana. No seu folheto está a fórmula mais breve. Eu optei pelo texto longo, porque é o único domingo ao longo do ano em que a gente escuta esse evangelho todo e fico com pena que a gente ao menos uma vez no ano não escute o texto todo. E exatamente porque eu tenho o texto mais detalhado do que o que você tem à mão, eu optei por fazer uma pregação hoje diferente da que habitualmente eu faço, com vocês acompanhando detalhadamente o texto. Eu vou dar saltos bem diferentes da sequência do texto. O Evangelho começa assim. No seu folheto, pegue lá, mas não fique preso a ele, porque eu vou, repito-o pela terceira vez, vou seguir um texto mais longo. O Evangelho começa assim, no seu folheto número 10. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Esse lugar, chamado Monte da Samaria, ou Monte de Sicar, tinha as ruínas de um templo que fora destruído em 129 antes de Jesus, por um judeu piedoso que não concordava com a existência desse templo lá.
destruiu esse templo. João Hircano, 129 a.C., destrói esse templo que muitas vezes fora destruído. Permitam-me situar vocês brevemente para compreender a polêmica. Porque esse conflito da mulher com Jesus, dos discípulos vendo Jesus falando com a mulher. Israel, o mapa da Terra Santa, o mapa da Palestina, é um território grande, com áreas bem áridas, bem desérticas, pedregosas, arenosas, e no miolo do mapa tem o Vale do Rio Jordão, o Mar da Galileia, o Vale do Rio Jordão, o rio que desce. Nas margens, ao redor do lago e nas margens do Rio Jordão, formam um vale de terra fertilíssima. Essa terra, o Vale do Jordão, é chamado por muitos estudiosos como o pedaço de terra mais fértil do mundo. A ocupação do terreno, quando os judeus vieram pela segunda vez para ocupar, primeiro foi com Abraão e Sara, 1800 a.C. Depois de uma longa crise de seca, se venderam como escravos para o Egito. Bem mais tarde, 1250, Moisés anima e conduz o povo para recuperar e retomar essa terra. Retoma essa terra e, para proteger a área de terra boa para plantar, distribuiu o povo em 12 ou mais comunidades tribais que tinham uma finalidade específica de proteger o Vale do Jordão no meio do mapa e impedir invasores e garantir a proteção dos que lá trabalhavam para produzir o sustento. Essas tribos espalhadas, elas já tinham os 10 mandamentos. Foi no caminho do Egito para lá que tinham esse código, já tinham os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos regulavam a vida dessas comunidades e os ensinos que decorriam da interpretação dos 10 mandamentos. Quando o povo organizou as 12 tribos, eles logo criaram, de acordo com a sua região, escolheram um lugar para prestar culto a Deus. O culto se baseava, basicamente, na oferta do sacrifício de um animal, o sangue e a carne, sobre um monte queimado, para pedir perdão, para pedir chuva, para pedir que o Senhor perdoasse os pecados, para que o Senhor libertasse o povo de alguma peste, de alguma enfermidade, para agradecer a Deus uma grande colheita, uma grande conquista e assim por diante. Eram vários montes como lugar de culto. Agora eu dou um salto gigantesco. Davi, no ano 1000 a.C., decreta que não é mais para o povo ter cada um o seu lugar de culto, a sua comunidade, o seu monte de culto. Davi constrói o templo em Jerusalém, o palácio ao lado do templo, e diz ao povo: quem quiser prestar culto a Deus, que faz parte da nossa religião, tem que vir para Jerusalém, porque só no altar de Jerusalém se presta culto a Deus. Ponto. Acontece, imagine esse presbitério aqui como mapa da Palestina. Acontece que esse monte da Samaria, ele está mais ou menos aqui. Lá embaixo está o Mar da Galileia e desce o Vale do Jordão depois do Mar da Galileia. Era bem perto e fácil, de certa forma, muito fácil o acesso a esse monte Sicar. Na verdade, eram 2 montes com tribos diferentes prestando culto, mas vamos ficar com esses. Esse povo do vale agrícola subia e prestava culto a Deus, para abençoar as sementes, para pedir chuva, para pedir uma boa colheita, para agradecer, e tudo que estava associado ao processo de produção agrícola do Vale do Jordão. Davi, com a capital Jerusalém, está aqui embaixo, longe.
O povo tinha que deslocar lá do Vale do Jordão com os alimentos, com as colheitas, com os animais para fazer o sacrifício lá no Monte de Jerusalém. Essa comunidade tinha uma identidade rural. Você tirar a identidade do povo da roça, a identidade religiosa de gente do interior e da roça, é a coisa mais difícil do mundo, porque ela é arraigada ao extremo. Entrou Davi, não deu conta de eliminar essa comunidade. Davi morreu, entrou Salomão. Salomão empreendeu esforços mais violentos para acabar com essa comunidade e não deu conta. E depois disso, muitas sucessões de conflitos e guerras, até chegar ao ponto de os judeus desenvolverem, aqui de Jerusalém, que está o rei, o palácio, a elite política, religiosa, cultural, econômica, social, está aqui em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, em torno da economia religiosa. Jerusalém desenvolveu um ódio mortal por essa comunidade rural, com esse templo, que o povo fazia muitos atalhos, e principalmente o dízimo das colheitas, que trazia para cá e não levava para lá. A briga sempre foi por causa de dízimo, né? Sempre é, não é? Pronto, estou atalhando barbaramente, mas você precisa ter uma razoável noção para entender o que vem agora. Acontece que o judaísmo desenvolveu um ódio tão grande por essa comunidade, uma tribo descendente de Jacó, de José e Jacó, uma tribo das mais antigas, com um dos filhos mimados da descendência de Abraão. O judaísmo desenvolveu um ódio que você não encontra no Antigo Testamento nenhuma sentença tão raivosa, tão preconceituosa, tão violenta contra os povos estrangeiros, inclusive os povos que invadiram Israel e imprimiram um caráter violento dos mais grandiosos, como vários deles. Nenhum deles merece um trato tão depreciativo como os samaritanos, que são tratados como uma seita, como um grupo cismático do judaísmo por causa do templo. Era ódio mortal. Se você fosse para Jerusalém, trabalhava aqui ao redor do Mar da Galileia com a sua empresa de pescaria, fosse para Jerusalém e não viesse para Jerusalém pelo Vale do Jordão, mas subisse pelas cordilheiras da Samaria e passasse perto do templo, só de passar no território da Samaria e alguém fuxicasse para o sacerdote lá no templo, ele aumentava a taxa do dízimo, do imposto e da sentença para te punir, porque você passou na terra pagã. Dito isso, vamos ao texto. Pode ser? Pronto. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Luz plena, luz extrema, nada às escondidas. É isso que significa meio-dia. E a exaustão do sol. Chegou uma mulher, versículo 7, da Samaria, para tirar água. Jesus lhe disse, leiam: dá-me de beber. Espere lá. O Jesus pede, dá-me de beber. Só que a gente chama o evangelho de samaritana. E o evangelho não é só da samaritana. Olha a nota importantíssima. Versículo 8. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Isto, a mulher samaritana diz a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, no versículo 11: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo, de onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó?
No versículo 13, Jesus diz: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem bebe da água que lhe darei, esse nunca mais terá sede. Agora vem o salto do texto. E a água que eu lhe darei se tornará nele uma fonte de água vai, que igreja, joga para a vida eterna. se tornará nele uma fonte de água que jorra, que se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Gabriel, está vindo o microfone aí? A mulher então disse a Jesus, agora ela cede: Senhor, dá-me desta água. E agora ela dá uma bronca em Jesus: para que eu nunca mais tenha que vir nesse troço buscar água. Ela que agora há pouco esnobou Jesus, dizendo: você nem balde tem, nem descendente dessa tribo você é, agora ela cede. A partir daqui eu vou dar saltos. Acompanhe o raciocínio. Para não dispersar seu raciocínio, foque o seu olhar na cruz. Jesus, a mulher, o poço, a sede. Os discípulos vão à cidade buscar alimento. Qual é o problema? Água e comida. Necessidades básicas. Comida e água. A mulher escuta Jesus pedir água e ela não foca na necessidade de Jesus, ela foca na polêmica. As polêmicas religiosas, ideológicas, culturais, sociais, elas cegam a gente e tornam a gente incapaz de ver o sofrimento e a necessidade dos outros. A mulher não foca na sede de um peregrino, ela foca nas diferenças, na polêmica, nos recursos. Você não tem balde, não tem corda, o poço é fundo, você é judeu, eu sou samaritana, você é homem, eu sou mulher. E ela foca nesses aspectos externos. Ele é o homem, ele tem necessidade de água, ela é descendente de uma linhagem que tem a tutela do poço. A esnobação da mulher, na verdade, esconde a vontade de se ver livre. E daqui para frente eu incluo o tema do Dia Internacional das Mulheres. Os estudiosos de Bíblia, pelo comportamento da mulher, pelas características do que vem na sequência do texto, supõem uma mulher madura, na casa, hoje, dos 35 aos 40 anos. Predominantemente a faixa etária das mulheres hoje, que sustentam lares sozinhas. Nós já caminhamos para quase metade dos lares do Brasil sustentado por mulheres solo, sem o homem lá dentro. A mulher esquece a sede de Jesus e apresenta para Jesus a sede dela, que não é de água, mas é de ficar livre do trabalho escravo. Ela é seguramente uma mulher dominada por uma forma de escravidão religiosa, política, cultural, social. Ela pede a Jesus: me dê dessa água para que eu nunca mais tenha que vir aqui tirar água. Quando ela cede e pede de Jesus a água, ainda que não seja a água que Jesus oferece, Jesus esquece a sede dele também, e a sede dela, e faz uma provocação pavorosa no versículo 16, que vocês não têm aí. Jesus fala: vai buscar teu marido e volta aqui. Vai chamar teu marido e volta. Quando Jesus salta da necessidade básica, água e comida, para outro tipo de necessidade de afeto, de vínculo, de comunhão, sonho de toda mulher, de todo homem, esposa, esposo, uma família, um lar. Jesus salta da necessidade de alimento para a necessidade de afeto. Muitas mulheres se submetem à violência dos maridos e não encontram nenhum afeto dos homens, porque dependem de uma sociedade que as ensinou a serem escravas e dependentes da água e da comida deles, de nós homens.
Quando Jesus fala dos afetos, Jesus fisga a mulher. E ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, disseste bem, você já teve 5, está no 6º e não é seu. Quando Jesus toca no assunto dos maridos, versículos 17 e 19, dos afetos, dos desejos, dos sonhos, a mulher supera o nível das diferenças e diz, és um profeta. Ela agora faz uma abordagem religiosa e espiritual de Jesus. Ela salta do conflito político, econômico, cultural, social e da polêmica do comportamento religioso. Ela salta para uma relação, és um profeta, quer dizer, o que profere, profeta significa, profere uma vontade de Deus. Você representa uma vontade maior, és um profeta. E a mulher agora que confessa que Jesus é o profeta, ela diz, onde nós devemos adorar? Esqueceu a água, esqueceu a fome, esqueceu as diferenças, esqueceu a sede, esqueceu os maridos, e ela agora toca no tema central da fé, a relação com Deus, a adoração. Onde devemos adorar? E Jesus entra no eixo da conversa. Onde adorar? Aqui, vocês dizem que é lá, nossos pais dizem que é aqui. Onde devemos adorar? Versículo 21 que você tem aí no seu texto, pegue comigo. Depois dela falar no 20, nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, acredita-me mulher, leiam. Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Parece que Jesus ainda está alimentando o preconceito. Daqui um pouco você entende isso. A salvação vem dos judeus e vem. É com eles que Deus fez a primeira aliança. Mas, versículo 23, mas está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores, ela pergunta onde adorar. E Jesus não fala em onde, mas fala em como adorar. Como se relacionar com Deus. Mais importante do que onde é como se relacionar com Deus. E, vamos ver? Continue. Mas está chegando a hora. Versículo 23, leiam em que... E é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Brada a igreja, de fato... Esses são os adoradores que o Pai procura. Espere lá. Você é um adorador, adoradora, que se sente procurado pelo Pai? Ou você vive uma prática religiosa para estacionar você e assentar você nas necessidades básicas? Você vive uma busca religiosa centrada e assentada nas necessidades básicas? Um Deus que patrocina lá em casa saúde para a gente trabalhar, conquistar as coisas, pagar as contas, sustentar a família, para eu ter paz dentro de casa, minha esposa, meu esposo. Você vive uma religião baseada o critério, a régua da sua prática religiosa é o culto a um Deus que banca suas necessidades básicas, ou você tem uma busca mais elevada? O tema da relação com Deus, olhe o que diz Jesus ainda no versículo 24. Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em... Espírito e verdade. Espírito e verdade, mulher. Sai desse jogo das guerras violentas, das guerras religiosas, dos conflitos. Mais importante do que onde, é como. Como é que sua alma, seu coração se abre na relação com Deus, e se há sua alma vinculada com Deus, e se há
verdade nessa relação, ou se a religião se presta para camuflar contradições. Esta semana, dados pavorosos da Secretaria de Segurança Pública, uma agente da Segurança Pública dizendo: a maior parte das mulheres violentadas e agredidas pelos homens vem de igrejas, dizendo que os próprios pregadores das igrejas, quando as mulheres desabafam que são violentadas, eles dizem: mas você tem que honrar sua família. Não existe honra onde tem violência. Existe crime que precisa ser gritado, denunciado, enfrentado e pagar o preço às últimas consequências, porque não há família sob o jugo da vontade de Deus que se estabeleça às custas da violência contra a criança, contra a mulher, contra idoso e contra ninguém. Amém? Amém? A violência, antes de ser violência contra a mulher, ela é uma violência contra o próprio Deus. Adorar em espírito e verdade significa: não faça da religião um engodo para camuflar comportamentos errados, viciados, abusivos. E, infelizmente, a religião é um dos melhores ambientes para simuladores. De pedófilos para cima, nós sabemos da lista que pode ser complementada, não sabemos? Então Jesus aqui inaugura uma dica: se há mentira, se há coisa sendo escondida, esta religião não presta para Deus. E não é dízimo, não é oferta, não é balcão de negócio, é espírito, não é matéria, não é coisa material, e é verdade. Não é o bolso e não são as coisas escondidas através da religião. Uma religião que faz uma mulher carregar o peso de ser maltratada, abusada, violentada, física, moral, espiritual, sexual, emocionalmente, materialmente. Esta família não tem a bênção de Deus, mas tem a dominação de Satanás através da força e da prepotência de nós homens. Amém? Quando Jesus fala isso para a mulher abre ao sonho mais elevado de todas as elevações. É maravilhoso o que vem. No versículo 25 e 26, desencadeia uma conversa maravilhosa. 25. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, ele vai nos fazer conhecer todas as coisas. Senhor, quando o Messias chegar, esta situação que a religião cobre, que a religião se associa com a política, com a cultura, e faz de tudo um sistema machista, de opressão e de dominação sobre a mulher, sobre criança, sobre idoso, sobre negro, sobre indígena, sobre estrangeiro, sobre pobre, viúva, sobre todas as categorias de vítimas da dominação. Ele vai nos fazer conhecer todas as coisas. Ele vai nos fazer conhecer a verdade, Senhor. Ele vai nos fazer conhecer todas as coisas. Versículo 26. Brada a igreja, disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Espere lá. Olha o salto. Eu anotei aqui a sequência. Jesus, primeira etapa, Jesus o judeu. Segunda etapa, Jesus maior que Jacó. Terceira etapa, Jesus um profeta. Quarta etapa, Jesus o Messias. É muita evolução para a cabeça da mulher, não é? Jesus esqueceu a sede dele,
e Jesus esqueceu também todas as situações que poderiam dar àquela mulher um rótulo com quem ele não poderia falar. Ele avança num manancial, num outro poço, numa outra fonte, e mergulha com ela no mistério. Espírito e verdade, e o Messias se manifesta. Do jeito que Moisés subiu ao monte, a sarça ardia, ardia, ardia. E a sarça foi conversando com Moisés, até Moisés perguntar: quem és? E a voz da sarça diz: eu sou aquele que sou. O coração da mulher diz: um Messias vai chegar, e ele vai me ajudar a compreender tudo isso. E Jesus arde de amor por ela e se apresenta: sou eu sou aquele que sou. Você, quando reza, estabelece um vínculo com o Senhor, que Ele conversa com você assim, um eu sou dialogando com você? Ou você está naquele nível de falar com um Deus de forma abstrata, por regras, doutrinas, costumes, repetições de normas e de cultura religiosa e de apresentação de necessidades básicas? Ou você conversa com um tu, o eu sou? Assim que Jesus revela quem Ele é, a água viva, o sou eu, a grande virada do texto ocorre. Impressionante. E aí você não tem o texto mais. Sobra para mim aqui te ajudar a indicar. Nesse momento, do versículo 26 e 27, do versículo 28 diz assim: então a mulher deixou o cântaro e foi à cidade. E disse à cidade: vinde ver um homem. Ele me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O encontro da mulher com Jesus e o encontro seu com Jesus te faz alcançar a compreensão sobre quem é Deus. E a primeira consequência, o primeiro fruto de quem alcança a graça de compreender quem é Deus, é que, conhecendo Deus, a mulher agora sabe quem ela é. Ela esquece a condição de escrava, carregadeira de água, há 30, 40 anos, levando o peso para sustentar os homens, a sociedade que impunha sobre ela esse peso. Ela agora sobe e ela não leva um cântaro cheio d'água. Ao escutar Jesus e ao brilhar sua face diante da face de Cristo, ela encontra-se revelado plenamente quem ela é. E ela agora não leva cântaro cheio, um cântaro de barro. Ela é cântaro. Ela é fonte. Dela brota uma fonte de água que jorra para o eterno. Ela sobe, ela convoca a cidade, ela é fonte, ela é poço, ela é água, ela jorra para o eterno e ela diz: vinde ver. Você, quando volta da missa todos os domingos, leva para sua casa apenas o conforto de dizer que você pediu as necessidades básicas para os seus, necessidade material e afetiva, ou você leva a necessidade de transcendência? Você leva a água para a vida eterna. Você tem uma prática religiosa que só se esgota em aprender mais costumes, tradições e repetições de coisas religiosas? Ou a religião para você é uma fonte que te faz fonte e transforma o mundo onde você vive, liberta o mundo que você vive de uma religião que presta culto a um Deus patrocinador de necessidade básica? Quem encontra Jesus muda a carga. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ô glória! Reage, igreja! Reage! Reage! Quem encontra Jesus muda a carga. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
O Messias faz conhecer todas as coisas, inclusive quem é você. Inclusive que a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua escola e o seu mundo precisa de outras formas de anúncio que liberta aquele sistema de escravidão, de uso e abuso nas relações interpessoais. Mas nada é tão perfeito que não possa piorar. No versículo 38, os discípulos chegam com o pão. Enquanto a mulher subiu para a cidade, para trazer a cidade inteira para Jesus, os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, come. Vem Jesus conversando com uma mulher e ficam estranhando, como é que ele está conversando com uma mulher samaritana? Os discípulos voltam a estaca zero, comida, bebida, diferença, homem e mulher, judeu e samaritano, os discípulos vão para a estaca zero. Embora sendo discípulos, voltou ao básico, a relação com Deus a partir de necessidade básica. Mestre, come. Enquanto a mulher lá na cidade diz para a cidade: vinde ver. O povo saiu ao encontro de Jesus. O povo saiu ao encontro. Você tem no seu folheto aí, pegue, versículo 39 e 40. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro. Não, pera lá, presta atenção, põe a ti, porque esse aqui é sério. Versículo 40. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. Espere lá. A mulher não chamou a cidade para vir ao encontro de religião, doutrina, regra, costumes. Ah, comprei mais um livro que ensina modos novos de rezar. Ah, eu vi um vídeo que ensina novas maneiras poderosas de rezar. A mulher não está nesse nível. A cidade vem ao encontro de Jesus. Você algum dia deu conta de fazer sua casa descer para encontrar Jesus? Ou você ensina sua família e sua casa apenas religião, norma, doutrina, e vir para ritos e religião que repete balde e corda tirando água velha, que não apresenta a novidade que é a relação com Deus? Está me entendendo, gente? Você consegue alcançar sua família, seu trabalho, seus vizinhos, para vir ao encontro de Jesus? Um outro tipo de sede você precisa ter. A mulher falava de água para matar a sede do corpo. Jesus põe nela uma outra forma de sede, um outro tipo de água. O que leva você para sua casa, faz o povo todo sair em busca de outro tipo de sede, de outro tipo de água? Ou é apenas a religião poderosa das rezas, que alcança as necessidades básicas, a realização dos sonhos, do vorcaro e de toda a realidade da máfia, do poder econômico, político, religioso, social, cultural, que se estruturou numa máquina só de enganação, de justiça, de economia, de política, uma máquina só. E em nome de Deus, quem não leva o povo a sair, a buscar, a encontrar a pessoa de Jesus, está ensinando e dando ao povo uma água suja que nunca matará a sede, por mais que seja uma religiãozinha toda piriri pompom. Desculpe o escracho. Discípulos insistem: mestre, come. No versículo 31, Jesus apresenta aos discípulos, agora começando do zero: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Os discípulos desconfiam, levantam suspeita: será que alguém trouxe alguma coisa para comer? Jesus diz: o meu alimento vocês não conhecem.
é fazer a vontade e realizar a obra daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade e realizar a obra daquele que me enviou. É outro tipo de pão, é outro tipo de fome. A mulher já avançou e vocês estão na estaca zero. Avancem! E curiosamente, ao invés de Jesus enfrentar os discípulos, e aqui vamos para a síntese, ao invés de Jesus partir para a apelação e para a agressividade de um mestre com raiva da ignorância deles, Jesus apresenta aos discípulos uma forma de vencer os bloqueios da inteligência, da mente, dos afetos, das emoções. Ensina a nós homens aquilo que as mulheres já sabem: um modo carinhoso de dar bronca, um olhar contemplativo, um ensino com poesia. Jesus diz: levantai os olhos e vede, os campos estão amarelados para a colheita. Levante os olhos. Domingo passado, os discípulos caídos com o rosto por terra, prostrados, Jesus se aproximou, tocou e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Hoje Jesus se aproxima e diz: levantai os olhos, ó maiada, abra a visão, homens. Existem outras formas de vida que não essa do quadradinho que você reproduz, de uma religião baseada no preconceito, na discriminação, na violência contra a mulher, contra vocês mesmos que também são violentados por vocês mesmos, numa compreensão equivocada sobre o que é ser homem. Vire homem de verdade, homens. Olhe os campos, tire o olho do quadrado, tire o olho da religião, do sistema e da ideologia que pôs vocês pensando que mulher só é mulher se ela está a serviço para ser auxiliar do homem. A mulher não é auxiliar de diacho nenhum e o homem não é auxiliar de ninguém. Nós somos seres de comunhão plena com Deus, criados para a comunhão plena uns com os outros e construídos e edificados para realizar uma comunhão plena em Deus e sobre Deus. Amém, igreja? Mulher não é mais mulher quando ela está sob o jugo e os caprichos e fazendo tudo que o homem pede. Ao contrário, homens e mulheres a serviço de Deus, fazendo o que for necessário, ainda que por vezes para nós homens, vocês mulheres sabem dizer, bem, vocês mulheres sabem dizer para nós homens, os esposos ou os filhos: filho, meu bem, dá uma volta por aí, respira, olha os campos, olha a natureza e volta aqui. Não é assim? Não é assim? Os campos dourados, Deus, a natureza, e aí Jesus fala do trabalho, da colheita, da semeadura, dos ciclos dos 4 meses, o tempo próprio para cada estação de colheita. Levantai-vos, levantai os olhos. A cidade abraçou a fé, a cidade desceu à fonte. Jesus é água viva. Versículo 40, a cidade pede: permanece conosco, Senhor, e Ele permanece. Nem olhem para mim, olhem para a cruz, porque o que eu vou dizer agora é muito perigoso de ser interpretado de forma equivocada. E que o Senhor Jesus, pelo seu sangue, tire de mim toda e qualquer influência nefasta de ideologia para dizer o que eu vou dizer agora. Por uma mulher, no 6º marido, escrava, dominada por uma cidade, por uma homaiada que faz dela uma carregadeira de água, por uma mulher que se deixou encontrar por Jesus, por uma mulher escrava, carregadeira de potes de água, para satisfazer necessidades e limpar as sujeiras dos homens imundos, por uma mulher que deu uma pausa na sua escravidão e sentou e relacionou-se com um homem novo, Jesus. Esta mulher
escrava da religião, da cultura, dos maridos da cidade. Ela sobe e diz: moçada, homaiada, jamais um homem me tratou assim, jamais um varão me olhou assim, jamais um varão falou comigo com tanto respeito, nobreza e dignidade. Vinde ver, ele é o Messias, ele é um tipo novo de homem. Homens, venham aprender um modo novo de serem homens. E ela, com os homens, se permitem ser gerados um novo modo de ser humanidade. Jesus gera um modo novo de ser mulher, de ser homem. Uma cidade inteira de pessoas novas e renovadas na água que é Cristo. O versículo 39 diz: muitos abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra e do testemunho da mulher. No versículo 40, vieram ao encontro de Jesus. No versículo 41, muitos creram por causa da palavra de Jesus. O que isso diz? E no versículo 42, eles esnobam a mulher, diz: agora não cremos por causa de ti. Não precisamos de você, não dependemos de você, pois nós mesmos ouvimos e sabemos, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele é mais que um homem, mais que um judeu, mais que um profeta, mais que um Messias para realizar nossas esperanças materiais. Pegue comigo a última frase do Evangelho, versículo 42. No 41 diz: e muitos outros creram por causa de sua palavra. E disseram à mulher, brada a igreja. Vai, Marcelo. Já não cremos por causa das suas palavras. Brada. Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os catequistas, nós pregadores, só prestamos de verdade como catequistas e como pregadores quando a gente leva as pessoas para elas mesmas ouvir e saber quem é Jesus, e não ficar dependendo dos videozinhos idiotas de internet que nós mandamos toda hora para o povo ficar grudado em nós e não em Cristo. Amém? Amém? Sai dessa dependência emocional e afetiva, seja do catequista, seja do padre, seja do pregador. Alcance um nível mais elevado de sua relação com o Senhor. Liberte-se da escravidão de ser seguidor a seguidor, de pregador que todo dia dá uma pílulazinha para você. Passe a dizer para nós pregadores e catequistas: não preciso mais de você, porque nós ouvimos e sabemos. Ele é o Salvador do mundo. A samaritana mulher, carregadeira de cargas pesadas, 6 maridos, no Dia Internacional da Mulher. E aqui vou concluindo: a samaritana é a primeira catequista da igreja que Jesus fundou. Tinha tudo para ser excluída e subjugada, mas ele escolheu aquilo que era um lixo para os olhos dos homens, para dizer para nós que ele, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, vê nela todas as condições de gerar a nós homens e mulheres para uma realidade nova. A mulher que virou cântaro, que virou fonte, que virou anunciadora, que virou um novo tipo de mulher para gerar um novo tipo de homens. Mulheres, mães, põe a mão no útero de vocês. Homens, nos recordemos do útero da nossa mãe e do seio de nossa mãe onde amamentamos. Toda violência que praticamos contra a mulher, no fundo é uma violência contra o útero e o seio que nos amamentou e nos gerou. Amém? Reage. Todo homem que tem ódio de mulher, no fundo, não aceita ser gerado por uma mulher.
Olhe para a cruz. Jesus, estou quase chorando aqui, tá? Se eu começar a chorar, vocês não assustem não. Jesus, homem de Nazaré, profeta, Messias, Salvador do mundo, que conversa com todas, com todos, sem nenhum medo dos rótulos e dos preconceitos que a religião e que toda forma da sociedade impõe sobre as diferenças. A mulher é água, a mulher é um novo tipo de ser mulher, leva a cidade a buscar a água na fonte de vida eterna que é Cristo. A mulher samaritana representa a igreja que batiza os seus filhos na água do batismo e gera homens e mulheres para sermos imagem e semelhança do Cristo. Os discípulos que trazem o pão representam nós homens que somos chamados a trabalhar, a trazer o pão e o sustento para casa, a trazer e satisfazer as necessidades básicas, mas sermos homens com capacidade de não querer que tudo esteja a serviço de nossos caprichos, nossas vontades e desejos, mas que também nós, que trazemos o pão, sejamos fazedores da vontade do Pai e realizadores da vontade do Pai, e não coloquemos todo mundo em troca do pão que trazemos para fazer nossos caprichos. Amém? Amém? Reage. Eu sei que não é nada confortável para nós homens escutarmos isso. E sei que para vocês, muitos de vocês mulheres, estão lutando contra nós homens, reproduzindo o que nós homens temos de pior. Sai dessa também. Olhe para a cruz. Na cruz, Jesus revela a conversa dele com a mulher e com os discípulos. Na cruz, Jesus derrama do seu lado traspassado a água da vida eterna, a água do batismo. Na cruz, Jesus derrama o sangue da Eucaristia, o alimento para a nossa vida e vida eterna. Olhe para a cruz. Peça a Jesus que para você que já nasceu nas águas do batismo, que você alcance agora, hoje, a oportunidade de renovar sua compreensão, seu modo de entender quem é Deus, quem é você, homem ou mulher. Que só é homem e mulher verdadeiro quando relaciona-se com Deus, sabe quem Ele é, sabe quem você é e sabe quem o outro é, para realizar a vontade de Deus. Nas águas do batismo e no pão da Eucaristia, Jesus garante as condições para que nós sejamos mulheres e homens criados à imagem e semelhança de Deus. Olhe para a cruz e vá fechando devagar os seus olhos, incline a cabeça, põe a mão no seu coração e peça de Jesus a graça de dar a você a oportunidade de ficar com Ele um pouco, para que você aprenda o que de verdade é Deus e o que de verdade significa ser homem, ser mulher, ser gente, segundo o coração de Deus. Renove sua aliança, renove seu amor, sua comunhão. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado
porque tudo que há. porque tudo que há Fiquemos de pé. dentro Precisa de ser mim mudado. precisa ser mudado. Estenda a mão para a cruz, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais deixe o folheto no banco, estenda as mãos livres aqui para a cruz. O Evangelho de João diz que quando Jesus estava morto, o soldado atravessou-lhe o lado e derramou sangue e água. Água do batismo, sangue da Eucaristia. Estenda sua mão. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente nesta palavra nesta palavra que o Senhor hoje que o Senhor hoje dirige a cada um de nós, dirige a cada um, dirige a mim dirige a mim e me convida e me convida a ser o adorador do Pai, a ser o adorador que o do Pai procura, que o Pai procura, adorador adorador em espírito e verdade. em espírito e verdade. Obrigado, Jesus, Obrigado por me ensinar por me ensinar e me conduzir e me a esta relação nova com Deus, a esta relação com o nova Senhor, com com o Espírito Santo. com o Espírito Obrigado, Santo. Jesus, Obrigado, Jesus, por fazer de mim por fazer de mim uma fonte uma fonte que eu vou levar que eu vou levar água viva água viva para minha casa, para minha casa, para o mundo onde eu atuo. para o mundo onde Eu serei como a samaritana, como a samaritana, carregador desta água. carregador dessa Eu serei eu serei como os discípulos, como os discípulos, carregador deste pão carregador que alimenta para a vida eterna. que alimenta para a Obrigado, vida. Jesus, Obrigado, Jesus, por me dar desta água por me dar e essa deste pão e este pão e fazer de mim e fazer instrumento instrumento desta graça desta para minha graça casa em minha e para o casa, mundo. para o mundo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Incline a cabeça, põe a mão no coração, faça o seu louvor, seu agradecimento a Jesus, por seu pai, sua mãe, homem e mulher, e tudo o que fizeram por você, o útero de sua mãe, o seio que te amamentou. Agradeça. Agradeça a Jesus que deixou a igreja, que te alimenta com a Eucaristia, que te faz nascer nas águas do batismo. Agradeça a Jesus. E agradeça por sua vida se transformar numa fonte. Obrigado, Jesus. Eu serei fonte. Eu serei cântaro levando esta água para renovar minha casa, minha família e o mundo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Manifeste a força dessa renovação, dirigindo a quem está do seu lado, dando um abraço, desejando a paz de Cristo. Saudai-vos!